Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico. Vamos falar sobre a segunda-feira do amado ou da amada. Vamos ver o momento de vida dessa pessoa, saber quais são os pensamentos e sentimentos que essa pessoa está vivendo aqui nessa segunda-feira. Tenho duas opções de leituras. A primeira opção é para quem se conectar com o diamante transparente, esse daqui. Segunda opção para quem se conectar com o diamante verde. Um ou dois, ou ouça as duas leituras, uma pode estar conectada à outra sempre. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir as duas leituras, é a minha sugestão de sempre para você. Leituras particulares voltadas somente para sua energia. Número é esse daqui, DDD 21, número 98615 4945. Chame através do WhatsApp. Deixe seu like é muito, muitíssimo importante. E vamos lá. Bora saber sobre a segunda-feira. Primeira opção, pedra e opção de número 1, pedra transparente. A gente não só vai saber da energia do amado ou da amada, como a gente vai saber também como essa pessoa está em relação a você, quais são os sentimentos, pensamentos. Ou seja, a gente vai abrir uma mesa aqui. Na realidade, a gente abre várias vezes as cartas para ter uma tiragem bem completa. Feliz semana a todos. Hoje, efetivamente, a semana começa, né? O primeiro dia da semana. Então, feliz semana para você. Energia de amor, de cura, de bênção. Escreva aí, eu recebo a bênção na minha vida. Tem uma bênção para chegar na sua vida essa semana. Eu recebo. Escreva no campo dos comentários, eu recebo essa bênção de braços abertos. É bênção divina na sua vida. Optcha. Que a bênção chegue e que eu esteja pronta para poder enxergar essa bênção. Que eu esteja preparada e que eu esteja de olhos atentos e abertos para que a bênção não passe despercebida. Optcha, cigana Esmeralda, por favor, minha cigana, não me desampare nunca. Para o consulente que se conectou aqui com a pedra transparente, como que está sendo aí a segunda-feira do amado ou da amada transformação? Uma carta bem impactante. Tem muito impacto essa carta, porque fala aqui de uma transição importante. Vamos ver o que está acontecendo. A transformação, prisão, sentimentos profundos, o que está acontecendo, por favor? Espiritualidade, cigana Esmeralda. O tempo. Eu sinto que demorou muito aqui para essa pessoa se encontrar. E ela está começando a se encontrar. E se libertar também. E entender que liberdade é uma escolha. Liberdade é uma escolha. Ela se transforma quando ela entende que a liberdade ela é uma escolha. Essa pessoa, ela pode ou poderia estar muito tempo presa dentro de uma situação sem saber que, na realidade, quem deveria tirar ele ou ela dali não era nenhum príncipe encantado, nem nenhuma espiritualidade maior ou menor. É ele, ela. Somos nós que nos tiramos das situações, né? A espiritualidade, ela nos apoia. E para quem não tem nenhum pensamento espiritual sobre a vida, é muito mais prático ainda. A pessoa sabe que
que é ela mesma que se tira de uma situação emperrada e de uma situação angustiante e até mesmo ansiosa. Eu vejo que por um tempo essa pessoa ela esteve aqui presa num dilema de sentimentos muito, muito turbulentos, ansiosos, confusos, e hoje esse tempo aí tem sido um tempo de transformação. É um passinho de cada vez. Nada muda da noite para o dia, mas eu sinto que é um passinho de cada vez. A intimidade, ó. Ela hoje é um dia para essa pessoa olhar muito para dentro, para a casa dela, para o templo dela, para a vida dela, olhar muito para ela, sabe? Começar a entender como ela funciona, começar a entender o que faz bem para ela, quais são as pessoas que fazem bem, quais são as pessoas que talvez despertem o pior dela. E de pessoas que despertam o nosso pior, a gente precisa se afastar, né? Porque aquilo ali é sinônimo de que o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente está mostrando que nós ainda não estamos prontos nem preparados para lidar com as nossas próprias sombras que estão sendo refletidas ali naquele ser humano. Enfim, pessoal, se eu só tirasse a carta da transformação, eu já traria essa leitura para vocês desse jeitinho que está sendo aqui. Olha, proteção espiritual, pois é, e ancestralidade nunca foi sobre falta de proteção, nunca foi sobre desalento, nunca foi sobre punição, nunca foi. Sempre foi sobre você precisa encontrar a sua bússola, você precisa se encontrar. E fechando com a intimidade ali em cima, é realmente essa pessoa se encontrando. Demorou, mas essa pessoa está se encontrando. É uma coisa boa para ela? É uma coisa boa para ela. E para quem, ó, tá a completude aqui no fundo do deck. Eu ainda não embaralhei, vou embaralhar. Mas é interessante, né, como que as coisas estão começando a fazer sentido e pelo menos alguns problemas emocionais estão sendo resolvidos. Não se preocupem por quando algumas palavras saírem atropeladas da minha boca, porque o pensamento ele é muito mais rápido do que a fala, né? E a gente quer falar tudo. Aí, por isso que de vez em quando é bom frear, porque vocês conseguem ouvir e entender tudo que o espírito tem a dizer. Ô Pichauriô, cigana, vamos lá. Vamos seguindo nessa linha. Eu quero saber mais profundamente o que está acontecendo aí na vida, na mente, na segunda-feira dessa pessoa. Segunda-feira que está promovendo um período muito bom de transformação interna e externa. Muitas coisas vão mudar, nada vai ser como era antes. Eu sinto que o núcleo íntimo dessa pessoa e até mesmo formas de lidar com os próprios sentimentos estão mudando. E um apego, um comodismo, isso aqui precisa ser resolvido. Cura, os amantes, o criador, orientação, o rebelde, quebra de correntes. Veio com a energia do imperador aqui na intimidade. Se você não é pai de si, se você não olha por você, se você não quebra as correntes e se orienta ou se reorienta, né,
para fazer o melhor por você, você não encontra cura. É muito sobre ela, essa leitura. É muito sobre ela, sabe? O dia tá falando aqui sobre essa pessoa com ela mesma. As escolhas dela, as quebras de correntes e limites, o olhar para dentro, o entendimento do que traz cura, do que traz adoecimento, né? E eu vejo que essa pessoa ela vem de um tempo onde ela passou muito adoecida mesmo, corpo físico e principalmente corpo mental e sentimental. Isso está sendo revisto, remodelado, algo de muito forte está acontecendo. Inclusive aqui eu vejo mais maturidade, equilíbrio, força, talvez uma pessoa até começando a treinar algum tipo de esporte, fazer alguma coisa pro corpo físico, sabe? Claro que cada um dentro dos seus limites. A gente não vai falar aí de qualquer pessoa, sabe, treinando para correr maratona. Não é isso não, tá, gente? É apenas o despertar e o entendimento de que nós somos corpo, mente, espírito. Nós precisamos honrar todas essas energias, né? A energia da matéria, a energia espiritual e a energia da consciência, a consciência a mais transformadora. Aqui na matéria, a consciência é a mais transformadora. Então eu sinto que é realmente para que a cura da mente, da consciência, alguma coisa sendo resolvida, esclarecida. E o que é resolução para mim não é resolução para você, que não é resolução para João, que não é resolução para Maria. É essa pessoa decidindo o que é importante para ela. Tem alguma coisa aqui muito importante que vai trazer ou já está trazendo força, crescimento, libertação. Ela entendendo o rebelde. É quando a gente entende que nós somos o nosso próprio pai. Nós somos o nosso próprio pai aqui na Terra. Nós precisamos assumir essa paternidade que muitas vezes a gente delega ou nem entende. No fundo do deck, a moralidade que vem a ser alguma coisa aqui, gente, relacionada, porque veio a energia de rei, rainha, imperador. Isso aqui está muito ligada a como essa pessoa está lidando com ela e com as outras pessoas que estão ao redor dela, como ela se posiciona, se ela se posiciona um pouco mais aberta, se ela se posiciona um pouco mais fechada, ou se ela tem a coragem de ter mais equilíbrio. Dizer não é uma libertação. Muitas vezes dizer sim também, tá? Muitas vezes dizer sim também. Tem pessoas que amam o não, né? O não tá preparado ali, tá pronto. É não, é não, é não. É não para tudo. E você acaba dizendo não para a vida. Você acaba dizendo não para você. Você acaba dizendo não para suas possibilidades. Você acaba dizendo não para os seus pensamentos. Você acaba dizendo não para sua alma, para o seu espírito. Então aqui é um momento de fazer escolhas que terão a ver aqui com o fim de um ciclo, gente. A gente está falando sim de um fim de um ciclo, o fim de uma era de 21 anos, né? 7, 7, 7, 21.
Tem muito tempo aqui que essa pessoa passou levando a vida de uma forma um tanto até, vou dizer para vocês, eu sinto aqui uma energia, porque diante daquilo que eu estava falando para vocês, temos que ser o nosso próprio pai. Eu vejo que essa pessoa ela estava em busca aqui, ou à espera, de. Ela estava levando a vida numa inocência. Ela estava em busca de um salvador, de uma salvadora. E não são mulheres exatamente que vivem nessa energia aqui, não, tá? Alguns homens também ficam esperando, à espera de uma salvação, à espera de que alguém venha salvar. A vida está acontecendo. Mudança. Um mago. Ai, que interessante. 3 de paus, 4 de espadas e 2 de copas. É sobre quando eu me encontro comigo. O encontro perfeito. Não é quando você encontra um outro humano. É quando você se encontra. É quando você encontra aquilo que te faz bem. É quando você encontra aquilo que faz a sua alma pulsar. É quando você encontra sentido na vida. É quando você sai da estagnação e pega uma nova visão, pega um novo. Muitas vezes a gente tem que pegar um caminho diferente para entender que aquele caminho que a gente fez por muitos anos não era tão interessante quanto o caminho que é pra gente, porque o caminho diferente, aquele caminho é o nosso caminho. Então esse 2 de copas aqui, ele não vem no aspecto de encontrar uma outra alma, é de essa pessoa enquanto matéria encontrar a própria alma, se encontrar. E quando ela consegue se encontrar, ela consegue a cura para alguma coisa aqui. No corpo físico, mental, emocional. Pessoal, o homem pendurado, o mago, 3 de paus, o 4 de espadas e o 2 de copas. Para alguns aqui, eu sim vou falar no corte de um mal maior. Esse corte acontecendo e essa pessoa conseguindo concluir aqui um ciclo bem complicado, bem difícil, mas aqui, ó, agora ela tem alguns focos, né, alguma orientação sobre o que ela quer, porque o que ela não quer, ela já sabia, mas o que ela queria estava difícil dela encontrar. Agora ela entende o que ela quer. E me perdoe, vim com uma leitura muitíssimo espiritual, porque eu sei que vocês gostam de saber coisas práticas do dia da pessoa amada, mas só que a questão aqui é que é completamente interno. A questão aqui é completamente de dentro para fora. A questão aqui é completamente de quebra de amarras, de cura, de transformação, de nova visão, de retomar as rédeas sobre a própria vida, de um recomeço feliz e do encontro, do propósito com o destino, do encontro daquilo que essa pessoa estava tão desesperançosa. Ela estava tão desesperançosa que pudesse acontecer. E é um milagre. A transformação e o encontro, quando você se encontra e quando você consegue cometer um ato de rebeldia, né, que alguns diriam que é rebeldia,
mas que é realmente quebrar correntes, parar de seguir o padrão, parar de seguir a rotina, até porque aquela rotina já estava sufocante. Isso é lindo. Isso é lindo. Fortalecimento do corpo sentimental, do corpo físico. Vem muita energia de fogo aqui e vem muita energia de há muito tempo essa pessoa precisava tomar uma atitude na vida, se orientar, e agora chegou. A hora foi agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Carta do coração virando aí, já falando pra gente sobre uma liberação emocional positiva. Optcha, cigana, não me desampare, minha cigana Esmeralda, por favor. Para o consulente que se conectou, tô gravando aqui cedinho para vocês. Se não for ao ar às 6, vai 6:30, tá? Porque eu não sei que horas são exatamente. Eu acordei cedo para gravar, mas não sei exatamente. Enfim, é só para dar uma satisfação para vocês, porque se o vídeo não sair 6 horas, ele sai até 8. E mesmo se eu não conseguir gravar, às vezes eu coloco meio-dia o vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. Eu considero ele muito importante. Ele é um vídeo muito importante na minha vida e na vida de muitas pessoas. Esse vídeo da manhã, esse vídeo de 6 horas da manhã, né? Então, eu sei que muitas pessoas esperam por esse vídeo. Eu sei, inclusive, que algumas pessoas vão para o trabalho ouvindo aqui essa leitura. Mas tem dias que atrasa um pouco. Me perdoe. A carta do buquê com a carta da estrela. Pois é, você representa algo... eu fico sem palavras quando vem essas duas energias juntas, porque essas duas energias têm um peso muito forte. Tem um peso muito... e é algo que não dá para tocar, só dá para sentir. Então tem um sentimento aqui de admiração, carinho, bem-querer. Não importa se tá distante, não importa se ontem não foi tão bom assim entre você e ele, não importa, tem energia aqui. Primeiramente, a conexão espiritual profunda, um sentimento de alegria e felicidade quando essa pessoa ouve o seu nome, independente se... muitas vezes vocês discordam um do outro, entram aí realmente em dissonância, né? Mas o fio condutor que liga vocês dois nunca é cortado. E olha que tentam, né? Tentam. Tentam. Caixão. E o navio, eu falei para vocês, né? Que veio muito forte uma energia de transformação na vida do próprio ser de luz. Então, se vem essa energia forte de transformação, de mudança, para ele, é impossível não vir na energia de vocês. Alguma coisa que muda, alguma coisa está mudando. E vem mudando já há algum tempo, né? E eu sinto do fundo do meu coração que essa mudança ela é importante, significativa e muito boa. Para alguns aqui uma aproximação geográfica, para outros aqui uma definição, sabe? Muitas vezes você fica mal dentro dessa situação aqui, porque fica indefinida.
Lembra que eu falei? Não é palpável o que essa pessoa sente. Porque sim, aqui tem a energia de amor, saudade, de querer voltar, mas você não tem um distanciamento, tem um silêncio. Muitas vezes um silêncio que não vem de você, vem da outra parte. E a gente não obriga ninguém a falar, né? A gente não obriga ninguém a mudar, ninguém a querer estar com a gente ou fazer questão de estar com a gente. Mas aqui eu vejo uma belíssima uma mudança, uma transformação seguida de uma mudança que já deveria ter acontecido há muito tempo. O trevo, gente, aqui só está repetindo mesmo e ressaltando a importância da sua fé dentro desse processo todo. A importância de não desistir dentro desse processo todo. Muitas vezes, desistir é mais fácil. Até mesmo para essa pessoa. Quantas vezes ela não quis desistir? Quantas vezes ela não quis ficar na dela? Quantas vezes ela não quis não mais falar com você? Mas não faz sentido, né? A vida não faz sentido. A vida sem você não faz sentido. Aqui a gente tem a cobra com... Pessoal, eu sinto aqui que existe um problema que estava segregando vocês, afastando, e até mesmo algo que estava colocando você contra essa pessoa contra você. Eu vejo o fim dessa situação. Isso aí só o espírito explica. Porque para cada um vai ser de uma forma diferente, mas eu vejo o fim dessa situação chegando, sabe? O desenrolo dessa situação acontecendo. Pássaros, caminhos. Tá vendo aqui? Para quem estava sem comunicação, eu vejo caminhos para comunicação, abertura para conversa, abertura para vocês combinarem algo para agora, para essa semana. Muita leveza no dia de hoje. Hoje é um dia um tanto quanto mais leve. Tanto você vai sentir essa leveza. Eu estou falando sobre isso, mas eu vejo paz no seu coração em relação a essa situação atual de vocês dois. Entendimento. Pois é. A carta com o coração fala aqui de uma declaração. Então a gente não pode deixar de negar que essa pessoa realmente tem sentimentos. A gente estava falando de um silêncio, de um afastamento, mas isso passou. Isso passou ou está passando. A fase agora é outra. A fase agora é de conversa, entendimento, abertura, os caminhos de vocês se abrindo, documentos importantes sendo resolvidos, falas importantes acontecendo, mensagens que você estava esperando chegando e o coração dessa pessoa abrindo o coração dela para ti, abrindo o coração dela em relação a tudo que vocês podem, a tudo que ela pode ter que falar e ter que dizer, né? Poder silencioso, gato preto caminha entre mundos. Ele sente o que os olhos não veem e sussurra segredos no silêncio da noite. Sua presença anuncia, confie no invisível. Há algo ao seu redor pedindo atenção. Escute com o coração. Há algo ao seu redor pedindo atenção. Então,
é hora de você fazer um certo silêncio, fazer como os gatinhos pretos, né? Que são silenciosos e super intuitivos, porque a gente só consegue ouvir a intuição quando a gente silencia. No meio da gritaria, da nossa gritaria, nem da gritaria externa, a gente não consegue ouvir, porque a nossa intuição, ela é sutil, ela é calma, ela é tranquila. Ela não é o ego. Aquilo que você ouve e fala assim, faça. Não é intuição, é o seu ego, é a sua ansiedade, é qualquer outra coisa menos a intuição. Então, escute com o coração. Alguma coisa está pedindo atenção. Cuidado com os seus pets, cuidado com pessoas idosas, cuidado com você, tá bom? Cuidado aí com a sua casa, a proteção da sua casa, seus filhos pequenos, netos, crianças, em geral. Eu diria aqui para você manter, pelo menos essa semana, suas orações em dia, né? Porque a gente esquece. A gente esquece de fazer oração de proteção e agradecimento. Pedir proteção e agradecer pela proteção e por tudo que a gente tem. A verdadeira oração é o agradecimento, mas pedir proteção nunca é demais, né, gente? Porque nesse mundo que a gente vive, proteção nunca é demais. Então, vamos comigo. Hoje eu agradeço por toda a proteção espiritual presente no meu campo, seja no meu trabalho, na minha casa, por onde quer que eu vá, que São Miguel vá comigo, que São Miguel esteja à frente, atrás, na esquerda, na direita, em cima e embaixo. E eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Eu agradeço cada grão de arroz que eu já consumi e que vou consumir hoje, ao alimento que está na nossa mesa. Eu agradeço ao banho que eu tomei, aqui faz em 10 minutos. Eu agradeço a água que eu bebi. Eu agradeço tudo. Muito obrigada. Gratidão. Segunda opção, já escrevendo aí, eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Afinal de contas, se você não agradece pelo que você tem, você nunca vai ter mais. Aos que têm, será dado mais em abundância. E aqueles que não têm, até o que tem, perderá. Né? Aos que têm gratidão, mais será dado. E aqueles que não têm gratidão, até o que tem, vai ser retirado. E não é para amedrontar ninguém. Nenhuma religião, nenhum registro espiritual, ele vem para assombrar ninguém, ele vem para libertar. Porque nós somos livres. Segunda-feira da pessoa amada, segunda opção, pedra verde. Viu que a gente faz até sem sentir? Pedra verde, por favor. Espiritualidade, cigana esmeralda. Cigana, não me desampare. Fofoca. Tinha vindo isso aqui, acho que foi ontem, antes de ontem, nessa mesma casa. Não sei se a gente vai falar sobre esse mesmo grupo, tá? Carta. Tem um papo torto aqui, tá? Fofoca nunca é bom. Fofoca sempre é... Alguma coisa que começa com fofoca nunca termina bem. E eu sinto que isso aqui, essa fofoca, né?
A fofoca, ela, eu sinto, né? Sabe telefone sem fio? É isso que é a fofoca. Ela é uma verdade distorcida. Ela não é a verdade. Ela não é a verdade. E muitas vezes, quando a gente está falando de fofoca, a gente está falando também de pessoas falando sobre algo que não cabe a elas. A fofoca é sobre isso. Porque quando é sobre mim, não é fofoca. Sobre quando é alguma coisa que cabe a mim, não é fofoca. Então, eu sinto que essa pessoa, ela pode estar se enrolando, se encrencando, porque ela está se colocando aqui numa coisa, num problema, porque ela quer. Porque ela quer, porque ela é fofoqueira. Olha, gente, talvez ela nem saiba. Às vezes a gente comete alguns atos, né, algumas atitudes, sem perceber. E se encrenca. Vícios e perdas. O homem intelectual, o homem maduro. Vieram duas figuras aqui. Que a gente vai precisar descobrir quem são essas duas figuras, que não tem a ver com a sua pessoa amada não, tá? Porque aqui eu vejo que a sua pessoa amada, ela tá enrolada, envolvida em problemas complicados, que ela vai precisar, talvez até responder, quando eu falo judicialmente, juridicamente, né? Por conta disso. E talvez já tenha virado aí até um hábito dessa pessoa se meter em prosa que não é dela. Bloqueio. Para alguns aqui, essa pessoa está perdendo a confiança de alguém. Por quê? Porque como que você vai ter confiança de alguém se você tem um vazamento de informação aqui também, né? Vazamento de informações oficiais. Eu sou sócio numa empresa ou eu não sou sócio, eu sou um funcionário, mas eu estou vazando aqui uma fórmula, um documento, uma forma de fazer pro concorrente. E muitas vezes nós somos testados, sabia? Nós somos testados até mesmo nas empresas que a gente trabalha. Quando algum tipo de informação secreta ela é confiada a alguma pessoa, talvez tenha aí algum tipo de, vamos dizer aí, uma pessoa intermediária que sempre vem para querer supostamente comprar uma informação. E eu sinto aqui que para alguns isso é um teste que a sua pessoa amada não passou. É um teste que a sua pessoa amada não passou. Tem um bloqueio aqui por conta de ganância, pessoal. Pedras no caminho. Pois é. Vou deixar essa energia aqui. E quem coloca e quem retira as pedras que estão nos nossos caminhos? Nós mesmos. O bloqueio continuou aqui. Outras pessoas podem ajudar a colocar pedras nos nossos caminhos? Sim, mas só se a gente permitir. Vamos lá. Alguns aqui vocês já sabem, porque essa informação
tá bem batida no nosso canal, porque a gente tem um grupo de pessoas que já perderam a credibilidade com o mundo. Com o mundo, porque vieram duas figuras, né? Tanto o homem intelectual quanto o homem maduro. O homem intelectual é aquele que é o sábio, né? É o inteligentão, é o médico, é o psicólogo, é o empresário. Ele leu muito, ó, tem muitos livros aqui atrás dele. E o homem maduro é aquele que tem a experiência não só teórica, mas ele tem a experiência de vida na prática. Então, nenhum desses homens, nenhuma dessas pessoas ou nenhum desses arquétipos mais estão mais confiando na sua pessoa amada. Por quê? Porque tudo que ele está fazendo está levando as pessoas a entenderem que ele realmente não é confiável. Não é confiável. Não é sério, né? Não é sério. E o que é uma pessoa séria? Uma pessoa séria não é aquela pessoa que nunca erra. Porque a gente tá aqui e a gente erra pra caramba o tempo todo. Mas é uma pessoa que tá errando de propósito. Tá errando, tá levando aqui, tá fazendo de má fé. A consciência, carta do Ás de Espadas, junto com a fofoca, a preguiça, 9 de copas, figurado com a preguiça, a culpa. Bem, gente, tem aqui uma coisa de assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas o que eu preciso fazer é difícil demais. Eu sei que eu preciso mudar o caminho, mas esse caminho que eu tô pegando aqui é tão rapidinho, esse atalho que eu tô pegando, é tão mais fácil, é tão mais confortável. Eu tenho consciência total que o que eu estou fazendo prejudica terceiros, porque a fofoca prejudica terceiros, mas apesar de eu me sentir culpado, culpada, eu prefiro a preguiça, continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque algum ganho eu tô tendo. E não é só ganho secundário que eu tô falando aqui, não. A gente tá falando de ganhos mesmo. O bobo e a transformação. Vamos lá para quem está ao lado dessa pessoa. Alguém vai pular fora. Alguém vai pular fora, o bobo. E uma outra pessoa que é um pouco mais madura, que eu não acredito que seja pessoa de pular fora, não, mas vai mudar com a sua pessoa amada e a sua pessoa amada vai perceber. Tem alguém aqui saindo da vida dele, desaparecendo, e ele nunca mais vai nem encontrar. E essa é a pessoa que tem a consciência limpa. Eu tô vendo a sua pessoa amada trazendo prejuízos a terceiros, tá? Que fique claro isso para você. Talvez ele esteja trazendo prejuízos até para você. Diana, é proposital? Gente, a partir do momento que a gente tem consciência, tem má fé aqui. Então tem alguém soltando a mão dele ou dela e tem alguém aqui mudando radicalmente com ele, com ela. Não vai soltar a mão porque é uma pessoa um pouco mais madura, talvez tenha até compaixão aqui, dó, né? Entenda sob uma perspectiva um pouco mais
ampla o porquê que a sua pessoa amada é tão ordinária. A gente está falando de uma pessoa bem ordinária aqui. Porque é comum. Não quer sair do comum, tá? E não entenda a ordinária como um xingamento. O comum é você seguir na manada. É você fazer aquilo que te convém. Mesmo que aquilo que te convém traga prejuízo para terceiros. O diferente, o diferencial, o coerente é diferente do ordinário. Tá, mas para o dia de hoje, tem um documento aqui no dia de hoje que está nas mãos da sua pessoa amada. Depende dela para esse documento sair. Eu vejo ela lidando com bastante deslealdade, a palavra é essa, com esse documento. Preenchendo dados mentirosos. Vocês entendem, né? Quando é para vocês aí em leitura, vocês podem entender muito mais do que eu. O 6 de paus, a força, o 5 de copas, o rei de espadas e o 2 de espadas. A vitória, ela só vem quando a gente consegue lapidar o nosso ego. Quando a gente consegue se lapidar. Aqui no oculto a gente tem um 10 de ouros. Essa pessoa, ela tá perdendo aos poucos o 10 de ouros dela. A família, o dinheiro, a paz, o discernimento, a tranquilidade, tudo aquilo que deveria ser dela, tá indo pro ralo por falta de comprometimento com a verdade. E não é cegueira, não é magia, não é demanda. Em alguns casos aqui, a gente pode falar assim, essa pessoa ela anda se drogando com muita frequência. São drogas, ok. Mas não tô vendo nenhum tipo... Tem uma demanda forte em cima dessa pessoa que leva essa pessoa à cegueira. Não. Tem caráter aqui que precisa ser lapidado. E é o que eu falei para vocês. Enquanto o caráter dela não for lapidado, ela terá uma frustração atrás da outra, porque as pessoas vão se afastar. Aqui, eu sinto que alguém vai brigar com ele ou ela hoje. E assim, quebrar nos argumentos. A briga é sobre isso. Não é sobre a briga física, né? Até porque a gente não tá na Idade Média. A gente está falando aqui de alguém quebrando a sua pessoa amada nos argumentos. E realmente colocando essa pessoa no lugar dela. No lugar que ela tá cavando para ela. Que é um lugar bem complicado, que é um lugar bem cheio de pedras no caminho e cheio de bloqueios, porque ela tá querendo pegar atalhos e tá pegando. E não tá com medo de prejudicar terceiros, não. Quando a gente prejudica o outro, a gente tem que ter muita noção
coerência e entendimento de que o nosso prejuízo é certo. O nosso prejuízo é certo. Nem se o outro, às vezes o outro, ele nem quer dar o troco, mas tem quem dê pelo outro, sabe? Tem quem dê pelo outro. Nada sai, a gente não sai impune de nada aqui. Não. Não tem como. Como ele ou ela está em relação a você? Agora é só você pensar aí fortemente nessa pessoa. Escrever aí, Cigana Esmeralda, me revela tudo o que eu preciso saber sobre essa situação atualmente. O riacho com a mulher. Aqui tem muitos pensamentos, mas eu vejo esse riacho aqui como um sentimento parado. Eu não vejo uma água corrente, né? O sentimento ele precisa estar correndo. Apesar da energia do riacho ser, né, a ideia do riacho ser uma água corrente, eu vejo aqui que existe algum tipo de sentimento parado. E tudo que está parado é complicado. É complicado porque essa pessoa não traz movimento para a história de vocês, pensa, acaba sugando suas energias, levando você a ficar até duvidando da sua coerência, né? Dos seus pensamentos, duvidando. Essa pessoa ela fica levando você a duvidar se você está certa ou se você está errada a respeito do que você sente por ela. Porque o que ela sente é muito parecido com o que você sente. É muito, mas ela estanca. Lembra pedras no caminho? Ela coloca obstáculos. A estrela, junto com a cobra, essa pessoa mostra que ela com saudade de você, principalmente para vocês que já tiveram ou têm intimidades, essa pessoa lembrando, pensando nos momentos íntimos. O que vem antes é a estrela. Então, o que vem antes é o sentimento, tá, gente? Não é só desejo. Aqui, essa conexão é uma conexão puramente carnal? Não. É uma conexão que o carnal, ele fala muito, muito alto, né? Mas não é puramente carnal. Eita, olha aí a conjunção. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que tá tirando algum benefício da sua pessoa amada, financeiro. Para alguns aqui, a sua pessoa amada, ela tem muito medo de você tirar algum tipo de benefício financeiro dele ou dela. Eu vejo uma pessoa mesquinha, tá, gente? Eu vejo uma pessoa mesquinha, eu vejo uma pessoa que é complicada, ela é muito complicada, ela tem sentimento, é a típica pessoa que ela não se sente amada. Ela não se sente amada, ela nunca teve um amor verdadeiro. Ela passou por situações na vida onde muitas pessoas já se aproveitaram dela e ela também vive relações de interesse. Pois bem, apesar dela ter um sentimento forte por você, ela tem medo aqui de você tirar algum proveito financeiro dela. O rato por isso que enfraquece, né, essa conexão. Essa conexão ela é enfraquecida, ela se torna enfraquecida porque você está inteira, porque você está de verdade.
enquanto essa pessoa, essa energia aqui eu já iria falar, mas só que assim, tem coisas que a gente não fala porque não tem a peça exata. Mas quando vem um rato debaixo do riacho, a gente fala aqui de alguns sentimentos que realmente precisam ser revistos por essa pessoa, não só sentimento em relação a você, mas o sentimento dela mesmo, porque essa pessoa, em alguns aspectos aqui, a palavra é muito forte, a energia ela é muito ruim, mas fala de uma pessoa que está apodrecendo por dentro. Para alguns tem distanciamento geográfico entre vocês. Eu falei para vocês que tem muito desejo, mas também tem muita falta de compreensão. Ela não se acha, veja bem, ela não se acha, ela não se vê, ela não sente que... Ela não entende na realidade o porquê que você se atrai por ela. Ela não entende. Não sei se você é muito bonita, não sei se você é muito inteligente, muito companheira. Existe aqui uma coisa de você ser um ponto fora da curva. Principalmente na vida desse ser. Você ser alguém muito diferente de todo mundo que já passou pela vida dele, pela vida dela. Daí, essa pessoa ela entra em contradição sempre e começa a entrar num ciclo vicioso de autossabotagem em relação a vocês. A fogueira veio aqui e veio as flores. Mas isso não quer dizer que o sentimento não exista. O sentimento ele existe. A fogueira está falando aqui que essa pessoa, muito provavelmente aí nos próximos de 4 a 9 dias, estará passando por uma belíssima de uma transmutação. E a transmutação vem através do fogo. E a gente fala aqui fogo divino, né? Não precisa ser necessariamente alguma coisa que vai pegar fogo. Não sinto isso. Eu sinto aqui que é uma energia de transmutação para que ela chegue no melhor dela e possa oferecer o melhor dela para você. Agora, se ela não se abrir para essa transmutação, para essa mudança e para esse desenrolo, porque o mais importante aqui, essa pessoa precisa se desenrolar. Se desenrolar de um padrão tóxico que ela segue vivendo aí de 11 a 7 anos. Que padrão é esse? Não sei. Mas ela está seguindo um padrão tóxico aqui, comportamental, que afasta vocês. A boa notícia é que dentro de 4 a 9 dias ela estará passando por uma catarse. Catarses não são energias good vibes, energias boazinhas de se sentir, mas depois de uma catarse vem o florescimento. Virão coisas boas. Então espere para os próximos dias entendimento e aproximação. Mensagem final para você. A mensagem final vem com sinais ao redor. Às vezes as respostas que você busca não está dentro, mas no mundo que te cerca. Abra os olhos para os sinais que aparecem. A vida é falar por meio do ambiente, das conexões e dos detalhes que você ainda não percebeu. Tem alguma coisa muito importante que você está deixando passar. Os sinais ao seu redor, as leituras de tarô que você anda assistindo, alguém que falou, que vai falar alguma coisa aí perto de você, é uma resposta. E essa resposta, que às vezes a gente fala, tá dentro de você, mas aqui no caso, tá fora.
Então escreva aí: hoje eu estou de olhos e ouvidos atentos. Hoje eu estou de olhos e ouvidos atentos. É isso.